Então, endometriose é uma doença extremamente desafiadora, a gente pode falar mais sobre isso, e aí os ambulatórios de ginecologia, que eu fui do servidor estadual aqui de São Paulo, que é uma grande referência em cirurgia para endometriose, e os ambulatórios eram assim maçantes. Por quê? A gente não tinha tempo de ouvir as pacientes. A paciente é aquela paciente que é rotulada como a chata, porque ela sempre dói, ela sempre reclama, nada tá bom, ó céus, ó vida. E aquela coisa tipo assim, toda mulher menstrua, porque exatamente. É diferente. A normalização da dor é uma primeira, né, facada nas mulheres. E a gente, enquanto residente, eu dizia assim, meu Deus, que ambulatório desafiador. As mulheres realmente sempre com demanda emocional muito grande. E eu sou uma pessoa que eu tenho empatia pela dor do outro. Isso aqui é uma coisa que me motiva. Eu gosto de poder servir e de poder ser útil para transformar uma realidade que não está boa sem a minha presença. Então, às vezes é num sorriso, às vezes é num abraço, às vezes é chorar junto. Enfim, depende do que vai, mas eu vou ser útil de alguma forma. E comecei a estudar endometriose e me apaixonei. Tanto que o meu mestrado foi a avaliação da qualidade de vida em mulheres com endometriose na população brasileira. E aí me apaixonei em ver como era ruim e como a gente poderia fazer algo diferente. E aí houve um novo plot twist da minha carreira, porque eu estava terminando ginecologia, estava fazendo mestrado, estava fazendo ao mesmo tempo o 4º ano de cirurgia minimamente invasiva para endometriose e eu disse, ainda é pouco, eu preciso fazer alguma coisa para entender essa demanda. E eu fui fazer pós-graduação de nutrologia, que é uma área que entende sobre o impacto da alimentação, do estilo de vida nos seus hormônios. De forma resumida, seria mais ou menos isso. E aquilo me descortinou um outro universo de estratégias de autogerenciamento que qualquer mulher podia fazer entre as consultas. Porque o que é que eu via? Ela saía da minha consulta com uma receita, mas ela ia voltar para mim, aqui no sistema público, né, 6 meses depois. Então, entre consultas, eu não dei nada para ela. Sim, ou se ela saísse com um pedido de exame... Aquela dor momentânea não estava resolvida. O meu impacto era muito momentâneo. Eu disse, eu preciso impactar entre consultas. E aí eu disse, a nutrologia me abriu um outro leque de possibilidades e coisas. Vai para casa, mas cuida da tua alimentação. E o que é cuidar da alimentação? É comer assim, porque para toda doença essa comida é melhor. Cuida do teu sono, porque o sono impacta na limpeza do lixo celular que as células têm e isso melhora. Cuida da relação sexual, a posição para namorar em quem tem endometriose nessa sua posição é melhor assim. Coisas que se você não diz, para mim é óbvio, mas para paciente não é. E às vezes ela tem vergonha de perguntar. Super, super. E assim, eu sempre dizia, traz teu marido, traz tua companheira, traz teu namorado, traz o parceiro, pra gente conversar sobre isso. Porque uma mulher dizer que não consegue ter uma relação sexual prazerosa com o esposo é muito ruim para o relacionamento. Sim. Quando o parceiro não entende ou não escuta de um médico. Existe uma necessidade no Brasil de uma validação. Sim. A palavra do médico tem um peso muito grande em relação a isso. Então, eu trazia o parceiro para dentro da consulta porque era uma forma de... Ela disse, doutor, eu não consigo, porque dói. É horrível, eu não tenho prazer, que eu sinto dor, eu fico já com medo, nem lubrifico, eu fico assim, que horas vai doer, que horas vai me incomodar? Então, ela dizer isso pro parceiro, ele dizer, mas você é fresca, você não gosta de mim, o relacionamento é na monotonia. E não era uma questão orgânica da doença. Então, trazer aquilo, dizer, deixa comigo, deixa que eu falo, deixa que eu puxo o assunto. Digo, olha, 3ª paciente hoje em dia que vem falando que teve, a senhora não tem não, porque 3 que vieram antes falaram que não consegue ter relação sexual. Aí eu dizia exatamente as palavras dela, que dói, que arde, que é como se fosse uma faca ali cortando no meio ela. Doutor, eu disse, pois olha, o senhor tem mais empatia, porque não é que ela não quer. Então, eu desenhava a estratégia trazendo todo o cenário que ela estava inserido, por quê? Porque eu estudei isso no meu mestrado, que existia esse leque, esse gap de falta de comunicação, e por isso que me especializar em ser um bom comunicador é fundamental para o que eu faço. Eu não me comunico para, você famoso, não, eu me comunico para resolver o problema de quem está me ouvindo. Eu sou um tradutor de emoções, eu sou um tradutor de coisas complexas para que isso seja palatável e aplicável no dia a dia. Então, o primeiro momento foi dedicado a isso, e aí na sequência coincidiu com outro marco. Eu terminei a residência e voltei para o Nordeste, minha esposa engravidou e minha mãe entrou na menopausa. E aí, minha mãe, minha professora, um exemplo para mim, uma ídola, eu sou a minha mãe sem cabelo, ela é eu sou a versão dela sem cabelo, masculina. Ela é seu espelho. Ela é assim, um exemplo para mim, uma pessoa também super dedicada, foi minha professora, uma mãe estudiosíssima, com mestrado, doutorado, professora universitária, enfim, uma grande palestrante. E aí eu disse, nossa, cadê minha mãe?
e eu não conseguia enxergar minha mãe dentro daquela nova situação hormonal. Então não é... A minha mãe estava ali, mas ela não conseguia aparecer porque os hormônios desligavam. Eu brinco que é assim, igual uma Ferrari é linda, mas sem gasolina, ela vai ficar só na garagem pegando poeira. Uma mulher sem hormônio, ela também não vai funcionar de forma como ela poderia. A potencialidade dela não vai ser expressa. Então eu resolvi estudar sobre menopausa para mudar a vida da minha mãe. E quando eu vi a vida dela se transformar, eu disse, eu quero isso para toda mulher que chegar no meu consultório que tiver mais de 40 anos. Para a mãe dos outros, para a avó dos outros, para a esposa dos outros, namorada dos outros. E aí mudei e hoje eu me divido entre endometriose e menopausa, que são assim, as áreas da saúde que mais me dão prazer. E aí só lembrando, endometriose no Brasil acomete mais ou menos 10 milhões de mulheres, uma em cada 10 em idade fértil, e a população brasileira está envelhecendo, nós já temos 30% da população com mais de 40 anos de idade, no climatério, e a menopausa batendo aí na porta. Sim. Então, são duas áreas incríveis. Quando eu fui com a Má no consultório, falando sobre endometriose e tudo, e o médico foi explicar para ela, explicar o que era, o que acontecia e tal, e aí, porque a menstruação está no lugar errado, e aquelas células não reconhecem que estão no lugar que não é para ela inchar, ela enche e tal, e aí eu virei para ele, e aí eu tenho essa mesma coisa, fui professora há muitos anos, Sim. Então tem essa coisa de você tentar explicar de uma maneira, aí eu falei... Simplifica. Como se fosse por Wi-Fi dele. Nossa, eu vou usar isso para explicar para as pessoas, porque a célula está em outro lugar, mas ela não sabe que ela está em outro lugar, ela só vai... se comportar como se estivesse no período menstrual, né? E aí eu falei, como se ela recebesse por Wi-Fi a informação dele. Nossa, eu vou usar isso. Boa, gostei. E quais são os sintomas? Da endometriose? Sim. Endometriose é a doença dos múltiplos Ds. Para facilitar, porque como bom professor, a gente vai no mnemônico. Então ela sente dor para menstruar, que o nome técnico disso é dismenorreia, dor para ter relações sexuais, que chama dispareunia, dor para evacuar durante o período menstrual, que é a disquesia, dor para urinar durante o período menstrual, que é a disúria, e de dificuldade para engravidar, porque a infertilidade acontece em torno de 60% das mulheres com endometriose. Então é a doença das dores e da dificuldade de engravidar. E a primeira coisa que a gente precisa trazer para todos vocês que estão nos assistindo é que dor não é normal. Parem de normalizar a dor. Parem de achar que a mulher tem que ter uma resistência maior do que o que ela precisa. Investiga, aí você descarta. Se descartar, aí você busca outra causa, porque o corpo não foi feito para doer. Eu tenho uma frase que é de um professor meu de semiologia, que ele diz assim, saúde é o silêncio dos órgãos. É incrível saber que nosso coração não está batendo. Ele está aqui, mas você não está sentindo. Que nosso pulmão está respirando, que nossos rins estão filtrando enquanto nós estamos conversando. O silêncio dos nossos órgãos dizem que nós estamos com saúde. Se começar uma dor, aí vale a pena investigar. Investiga, porque algo é um sinal. A dor é um sinal de alerta de que algo não está funcionando da forma que deveria. E não sentir que a sua... Porque assim, a gente entende que a cólica dói. Quando eu tenho cólica, dói, né? E aí a pessoa... que tem endometriose, ela tem uma cólica que dói absurdamente, ela pensa, mas todo mundo diz que dói, então talvez essa minha cólica só seja muito forte. Mas você tem uma cólica muito forte um mês, um dia, uma coisa pontual pode por meia hora, e você tomou um remedinho e passou. Exato. Agora, todo mês, o tempo todo, durante todo o período, começa antes, termina depois, é uma dor que não passa, é um incômodo que é mais do que o remédio é capaz de resolver. Exato. Né? Porque a cólica é para o remédio resolver. Tem remédio para ir na farmácia, tomou um remédio para sua cólica. E às vezes só, assim, se não melhora com a atividade física, se não melhora com a bolsinha térmica, se não melhora com o tempo, investiga.